Oi! E chegou aquela época do ano que muita gente espera, que é exatamente o mês do terror. E tá na hora da gente definir quais são os contos que a gente vai dar uma olhadinha e sentir um pouco de medo. Bom pessoal, essa aqui é a terceira edição do Mês do Terror aqui dentro do Imantado de Livros. E claro, eu preciso dizer logo de cara que este projeto aqui anual é completamente inspirado no Mês do Horror do canal da Tatiana Feltrin. É óbvio, se ela serviu de inspiração para a existência aqui do Imantado de Livros, né, de eu ter vontade de criar um canal literário aqui no YouTube, é óbvio também que eu quis participar dessa grande situação que ela provoca de medo em todos os seus seguidores anualmente aqui no mês de outubro com o seu mês do horror. Eu chamo de mês do terror, só para ficar um pouquinho diferente, mas claro, é sempre inspirado no que ela produz pra gente todos os anos. Aliás, deixa eu já dizer, né? Eu considero a Tatiana Feltrin a melhor YouTube aqui do Brasil. Tem muita gente que vai torcer o nariz por causa dessa minha afirmação e eu sempre digo, não me importo. Ela é muito boa no que faz e um dia talvez eu alcance a excelência dela. Ah, se você não conhece a Tatiana Feltrin, talvez por causa de alguma maluquice, obviamente, né, do algoritmo aqui do YouTube, que ao invés de, por exemplo, indicar o canal dela, se você está procurando alguma coisa relacionada ao horror ou literatura em geral, indica aqui uma vontade de livro, fazer o quê, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder curtir lá o canal da Tatiana Feltrin. Aliás, vou deixar o link exatamente do teaser que ela lançou aqui nesse ano a respeito do mês do horror. Ela lançou alguns dias atrás, se eu não me engano foi lá no dia 13 passado, e ela já preparando os ânimos para o pessoal acompanhar o que ela vai fazer aqui nesse ano. Eu ainda não sei o que ela vai apresentar de contos ou de história em quadrinho. Ela apresenta um monte de coisa, uma certa variedade de elementos literários, né? Eu sempre foco nos contos. E como esse projeto já está na sua terceira edição, eu comecei sim com aquela coisa tradicional que todo mundo faz, né? Que é iniciar pelos contos do Edgar Allan Poe. Portanto, lá em 2017, eu me baseei muito aqui nessa edição da Dark Side, Medo Clássico, volume 1 de Edgar Allan Poe. Vimos 12 contos desse autor sensacional, que faz a gente tremer de medo, claro. E depois, em 2018, eu continuei com o volume 2 também do Medo Clássico da Dark Side, Edgar Allan Poe, com mais outros 12 contos, se eu não me engano. Todos esses contos eu fiz resenhas individuais e eu vou deixar aqui em cima o link para você conferir a playlist onde você vai poder ver o que eu disse a respeito de cada uma dessas histórias terríveis ou horrorosas de Edgar Allan Poe. Aliás, deixa eu só fazer um apanhado ou um esclarecimento, melhor dizendo, né? Você sabe qual é a diferença entre terror e horror? A gente pode resumir que terror é aquela sensação que você sente quando algo horrível vai acontecer na sua frente. Já o horror é exatamente o depois que essa coisa horrorosa aconteceu, horripilante, e esse sentimento que você sente ao ver aquilo, aquela repulsa que você sente, aquilo é o horror. Então o terror é a antecipação daquele medo. O horror é a curtição exatamente daquela coisa monstruosa que você viu ali na sua frente. Duas abordagens de um mesmo medo, na verdade. Digamos até que você pode sentir terror por algo e depois descobrir, não era nada disso. Mas o horror, com certeza você não consegue escapar, porque depois que você já teve aquela má impressão e ficou horrorizado, o sentimento dentro do seu corpo não dá pra se livrar dele, né? Você vai passar mal mesmo. Mas enfim, né? A Tati chama de mês do horror, eu chamo de mês do terror. É a mesma coisa, pra falar a verdade. Mas o que importa, afinal de contas, quais são os contos aqui que eu escolhi para este ano? Bom, a Dark Side acabou não lançando um terceiro volume aqui do Medo Clássico dedicado a Edgar Allan Poe. Eu acho que até tem mais contos para serem lançados. Eu não tenho certeza, eu não fui atrás de quantos contos Edgar Allan Poe escreveu, mas eu ainda acho que a Dark Side vai lançar mais um volume. Esses dois volumes aqui, aliás, eu não preenchi completamente as resenhas, porque ainda faltam alguns textos detetivescos aqui no volume 1, e no volume 2 ainda tem outros contos que eu não me lembro agora, mas eu não completei ainda os livros. Mas mesmo assim eu não vou pegar esses contos restantes, vou partir para uma outra obra que também é da Dark Side. Recentemente a Dark Side me enviou, né, sempre aqueles pacotinhos totalmente pretos, misteriosos, um livro aqui por montado de livro. Pois de vez em quando, ainda bem, a Dark Side manda alguma coisinha aqui pra mim.
E ela me mandou uma obra bastante interessante que, claro, tem tudo a ver com o mês do terror. Que é este livro aqui, ó, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. Um livro muito bom, uma boa ideia, uma boa sacada dos autores aqui desta coletânea de contos e também de poesias. E tem outras coisitas mais também, mas sim, foi uma ótima ideia. E quem foi o organizador? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Eu devia ter olhado antes, né? Mas tá aqui, organização e notas de Romeu Martins. É da coleção Medo Imortal também, este Mestres Brasileiros da Literatura focados em histórias de horror ou terror, como você preferir. Tem uma sacada bastante interessante aqui neste livro. Aliás, deixa eu dizer, né? Vou deixar aqui em cima um link para você ver o unboxing deste livro aqui. Quando eu recebi, eu não sabia, não fazia a mínima ideia, ele estaria lá dentro daquele pacote negro da Dark Side. Foi muito bacana a experiência de fazer o unboxing aqui desse livro. Dá uma conferida lá que foi bastante divertido, ou horripilante também, né? Se você for ver para um outro lado. Enfim, a ideia aqui desse livro é pegar histórias escritas por autores nacionais que têm alguma relação com a Academia Brasileira de Letras. Sejam eles os patronos ou os membros fundadores, ou então gente que nem foi, que é o foco aqui neste ano. Bom, afinal de contas, aqui nesse livro tem muitos contos. De quantos autores? 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14 autores diferentes aqui. Ou seja, aqui nesse mês de outubro de 2019 não daria para preencher completamente as resenhas para cada um desses contos. Então eu preferi focar exatamente em um único autor. E o escolhido entre, por exemplo, Machado de Assis, Fagundes Varela, Alfonso Arinos, Inglês de Souza, João do Rio, eu acabei escolhendo a única mulher aqui presente, Júlia Lopes de Almeida. Sempre lembrando, né? Aqui, outubro de todos os anos é conhecido como o mês do terror ou do horror por causa do Halloween, que acontece dia 31 de outubro. Uma festa americana, mas que a gente gosta também de se divertir com ela. E também a gente deve lembrar que outubro também é conhecido como o mês rosa. Outubro rosa, né, em relação à saúde da mulher. Então, juntei uma coisa com outra e preferi focar então em Júlia Lopes de Almeida. Aí você pode até se perguntar, mas espera aí, a Júlia Lopes de Almeida, eu não me lembro que ela foi uma imortal da Academia Brasileira de Letras. Realmente, ela não foi, porque aconteceu uma sacanagem para cima dela. Olha só que história curiosa, até uma história horrorosa, para você ter uma ideia. Quando da fundação da Academia Brasileira de Letras, meio que capitaneada, né, pelo Machado de Assis, entre outros grandes escritores lá da época, um grupo começou a formular como seria a academia, baseada nos moldes lá da Academia Francesa, que já existia, e portanto, quando estavam definindo quais os nomes seriam os primeiros imortais a pertencer a essa academia, acabaram meio que fazendo uma certa coisa não muito delicada com a Júlia Lopes de Almeida. Literalmente, ela era para ser uma das primeiras imortais da academia. Mas aí falaram, peraí, lá na Academia Francesa, da qual nós estamos nos baseando, lá não é permitido a presença feminina. Então vamos fazer a mesma coisa aqui? Vamos. Mas a gente ia chamar a Júlia Lopes de Almeida. Quem a gente vai colocar no lugar então? Vamos colocar o marido dela. Olha que coisa horrorosa. Pois é, mas claro, houve um resgate aqui dentro dessa organização, dessa coletânea de contos horrorosos e colocaram, claro, a Júlia Lopes de Almeida. E aqui, neste livro, temos a presença de alguns contos dela, que são exatamente, deixa eu ver aqui, 6. Sim, 6 contos. E serão os que a gente vai ver aqui dentro desse mês do terror, edição 2019. A Júlia Lopes de Almeida, eu já tive contato com ela numa outra coletânea aqui que fez parte de um dos primeiros projetos aqui do canal, que foi baseado neste livro aqui, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. E claro, tínhamos um conto aqui da Júlia Lopes de Almeida. Aliás, vou deixar o link aqui para você poder curtir a resenha que eu fiz do conto A Caolha, que é um conto terrível, muito instigante, daquele que você começa a sentir uma certa repulsa do que ela vai descrevendo a respeito de uma das personagens ali da história. A Caolha, obviamente. Dá uma olhada no que eu falei a respeito dessa história muito impactante. E claro, quando eu tive essa experiência de ler esse primeiro conto da Júlia Lopes de Almeida, eu gostei bastante e sempre fiquei interessado em ir atrás de outras coisas que ela pudesse ter escrito. Eu nem sabia que ela, de fato, acabou escrevendo muitos mais outros contos de horror, de terror, que são os que estão contidos aqui.
6 outros contos diferentes. A Caolha não está presente aqui, então realmente eu não vou precisar fazer uma reprise de uma resenha. Outras 6 histórias bastante interessantes da autora. E, aliás, deixa eu aproveitar e começar a fazer meu jabá, né? Todos esses livros que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, vou deixar na descrição do vídeo links para você poder adquirir através da Amazon, que é a minha parceira de compra e venda aqui do canal. Sempre lembrando, né? Se você faz a compra através do meu link, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Isso ajuda muito o canal a crescer. Mesmo que você não faça hoje a compra, por favor, quando você for fazer em outro dia, volte aqui no vídeo, entra pelo link para poder eu ganhar aquela comissãozinha, né? Aquele motivo sempre capitalista para ajudar os outros. Não custa nada, você vai pagar a mesma coisa, a comissão sai do bolso da Amazon, não vai sair do seu bolso não, você paga o preço normal de sempre. Mas enfim, tá dado o recado do jabá institucional aqui do canal. Enfim, quando que a gente vai ver esses contos? Todas as quartas e sextas-feiras. Portanto, nessa semana aqui mesmo, na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã, nós já vamos ver o primeiro conto aqui da Júlia Lopes de Almeida, depois o segundo na sexta-feira e depois os outros 4 restantes nas 2 semanas seguintes. Tá combinado, são histórias bem curtinhas. E aí, já faço o convite de novo, se você quer acompanhar comigo, por favor, compre este grande livro sensacional, recheado de histórias de horror de grandes autores nacionais. Para ter mais detalhes sobre quais são os autores, dá uma olhada lá no link que eu falei do unboxing aqui desse livro. Tem bastante coisa boa aqui, com certeza. Da Júlia, eu já comecei a ler e já estou achando sensacional. Pelo menos essas 2 primeiras histórias, muito boas. Vocês vão conferir quarta-feira e na próxima sexta-feira também. E é isso, nas outras 2 semanas seguintes, os 4 últimos restantes contos aqui da escritora. Eu acho que vai ser uma experiência incrível, com certeza arrepiante. Uma das histórias que eu vi aqui é de cair o queixo, é de ficar com medo, é de ficar com o estômago embrulhado, dependendo da pessoa, vai fechar o livro e vai se esconder embaixo da mesa. Com certeza, porque a história é muito boa e é sensacional. Bom, dito tudo isso, é o que eu tinha para dizer nessa terceira edição do Mês do Terror aqui no Mantados de Livros, que já está recheado de várias obras literárias, principalmente do Edgar Allan Poe. Está ficando cada vez maior essa brincadeira do Mês do Terror, como eu disse, sempre baseado na inspiração da Tatiana Feltrin. Enfim, até quarta-feira que vem, sexta-feira que vem e nas próximas últimas 2 semanas aqui para curtir as outras histórias de Júlia Lopes de Almeida. E tchau!